O nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Emmanuel vem comentar na lição 168 do livro Pão Nosso, de madrugada. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender, confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo for imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ouvido a indiferença. Vigilante, atenta a si mesmo antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando, em par, todas as ocasiões, o mais cedo pelo mais tarde. Impressionante como é que Emmanuel pega uma passagem simples do Evangelho e consegue fazer reflexões que quem estiver fazendo a leitura não vai ter essa reflexão de imediato, né? São várias interpretações de um mesmo versículo. Mas vamos lembrar aqui do versículo. O versículo vem falar do momento da morte do Cristo. Momento em que, a gente fazendo um breve resumo, Judas Iscariote, quando assistiu o Mestre secando uma figueira, fala, peraí, o poder do Mestre chega a esse ponto de ter condenado uma figueira e a figueira tendo secado? Então ele, muito politizado, ele achou que se ele entregasse Jesus para os inimigos da época, para aqueles que tinham poder na época, Jesus faria a mesma coisa com seus inimigos. Jesus não fez, demonstrou amor até o final, foi crucificado e Judas Iscariote, com remorso, se enforcou logo depois. Aí o que acontece? Logo depois que acontece esse fenômeno da morte do Cristo, Cristo já sabia de imediato que todos os discípulos, para poderem salvarem a própria vida, teriam que o negar. Inclusive ele é mais direto nesse ponto com Pedro. Ele fala, Pedro, antes que o galo cante, hoje você vai me negar até 3 vezes. E, gente, é uma questão simples, uma questão, né, para a gente parece que foi covardia. Não, se Pedro não tivesse negado, teria ido para a cruz também. Então, por isso que Jesus tinha certeza disso, né, de saber, depois que isso tudo passar, ele deu a oportunidade a Pedro de se redimir. Perguntando depois para Pedro também 3 vezes, tu me amas? Tu me ama? Depois da morte dele, quando ele apareceu em espírito a primeira vez. Pedro, calma, tu me ama, tu me ama. O galo cantou de novo. E aí ele se redimiu. Mas ele sabia que se eles não se defendessem naquele momento, morreriam. Quem faz um estudo mais aprofundado do cristianismo histórico teve a oportunidade de ver que no Mar Morto, na década de 40, foram descobertos pergaminhos de Evangelho de Tomé, descobriram inclusive o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Pedro. Esses 3 não foram canonizados. A Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E fazendo um estudo desses evangelhos, que não foram canonizados, principalmente o Evangelho de Pedro, a gente tem a impressão de que existia um ciúme com relação a Maria Madalena, e vem dizendo que é o seguinte, a Maria Madalena foi uma das discípulas mais fiéis ao Cristo. E ela, por ser mulher, de repente, né, não teve aquela coisa da perseguição tão veemente como aconteceu com os homens. Conta a narrativa dos evangelistas que Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, essas 2 Marias, acompanharam até o fim, sofreram até o fim, e foram as primeiras que tiveram a coragem de se dirigir até o túmulo do Cristo. Chegando lá, encontraram o túmulo aberto, né? Existe uma história, até narrada pelos próprios evangelistas, que provavelmente José de Arimateia e Nicodemos, aquele senador fariseu que está relatado que conversou com Jesus no capítulo 4 de João,
pediram autorização para remover o corpo do Cristo. Mas a verdade é que chega ali, não encontra ninguém, e logo depois Maria Madalena tem um sinal do Cristo mostrando para a gente a imortalidade da alma, mostrando, acabaram com o meu corpo, com o espírito não. Ele aparece várias vezes, aparece e some, mas dessa vez não aparece em corpo físico, né? Ele fica aparecendo, são aparições ali, uma aqui, algumas materializações, como por exemplo de Tomé, ele vira para Tomé e fala, não me toque ainda, que eu não estou pronto, espera um pouquinho, como se materializa, pode tocar agora, mas daqui a pouco desaparece. Aparições espirituais. Isso aí quando a gente estuda hoje, lê principalmente o Evangelho de João, que é o mais completo, vem trazendo essa narrativa todinha dos dias em que Jesus ficou aqui depois do seu martírio na cruz. A lição que Emmanuel pega para a gente hoje falando na madrugada, ele vem falando assim, olha só, a Madalena foi a única que rompeu o véu das emoções dolorosas, do choro, tudo, né? E foi, ó, não se acovardou e foi na direção do sepulcro. E Emmanuel vem pegar esse fato dela para falar assim, olha, ela foi a que fez o mais cedo. Muitas das vezes a gente, ao invés de fazer logo, a gente fica esperando e deixa para mais tarde, e depois acaba se arrependendo do mais tarde, porque muitas oportunidades são jogadas fora porque se deixou para depois. Parece que aquele ditado que até a pessoa fala como piada, né? Para que fazer hoje o que se pode fazer depois? Acaba não fazendo nunca. É o ditado da preguiça eterna, né? Então ele bota aqui, ó, vigilante, atenta a si mesmo antes de qualquer satisfação ao velho convencionalismo, ela vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro muito cedo e precedeu, claro, o despertar dos próprios amigos e encontra a radiante resposta da vida eterna. Para quem não lembra do versículo, o que acontece aqui? Ela vê Jesus e Jesus fala para ela, vai lá, avisa para os discípulos que eu não morri coisa nenhuma. Aniquilaram foi o meu corpo. Aliás, eu já vinha avisando lá atrás e vocês não conseguiam entender a simbologia das minhas palavras. Eu falava que podiam destruir o meu templo, que em 3 vezes eu construiria, 3 dias eu reconstruiria esse templo. O que foi esse templo? Em 3 dias, daqui a pouco ele estava ali caminhando, fazendo tudo normal ali no meio do pessoal de novo. Né? Na verdade, era o corpo espiritual dele. Aquele que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios ele fala que existe o corpo físico, mas também tem o corpo espiritual. Né? E aí o que acontece? Quantas oportunidades a gente joga fora porque a gente não toma frente, não toma iniciativa. A gente vai vendo o seguinte, esse mundo nosso é um mundo que quem faz o mundo girar são os motivados. Então eu já vi isso várias vezes em palestras motivacionais, principalmente. Essas grandes empresas, elas não querem o mais inteligente, elas querem o mais motivado. Porque o mais motivado ele vai ficar inteligente, vai ficar safo no momento certo, ele vai conseguir aprender as particularidades do serviço. Agora tem muita gente inteligente que está sempre deixando para depois, sempre deixando as oportunidades passarem. Então é um convite para que a gente possa estar sempre tomando a iniciativa, tentando fazer as coisas também, porque é uma frase do Aldir Blanc que eu gosto muito, esse Aldir Blanc, que é o compositor brasileiro e que morreu de Covid no ano passado, ele fala assim, né? O luto sem saída, olha só, o luto sem saída, o luto da hora não vivida é bem pior para o coração do que a despedida. O que ele diz nessa frase? Ele fala assim, ó, é melhor você tentar, mesmo que dê errado depois, do que nunca ter tentado. Nem viveu o negócio, aí vai ficar sempre se lamentando, né? Ou então, me lembrei aqui de uma música do Fagner também, só uma palavra me devora, é aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz é o brilho do olhar que eu não olhei. Quer dizer, você deixou de fazer e vai ficar agora sofrendo porque deixou de fazer. Maria Madalena tomou a frente, fez e teve a primeira revelação e foi a portadora da mensagem da imortalidade da alma. Foi falar, gente, tudo que ele estava falando esse tempo todo é verdade. Ele está aqui, ó, está aqui entre nós. Ninguém morre, somos todos espíritos imortais. A única diferença é que ele demonstrou que a gente, quando morre, leva um tempo ainda para poder se reconhecer no mundo espiritual. Então, Jesus, com a capacidade dele, muito rapidamente, em 3 dias apenas, estava aqui entre todo mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que a gente possa estar aproveitando esses momentos de estudo com o Emmanuel.